Seguinte, a retomada do canal do Panamá vai influenciar toda a política na América Central e Sul? A América Latina sairá da influência da China? O Marcílio falou um pouco disso, né? Eu acho que assim, é a intenção dos Estados Unidos a reforçarem sua posição, né? Mas a gente já teve reclamações feitas, por exemplo, porque, claro, que Nicarágua e Venezuela, por exemplo, vão reclamar de qualquer atitude que o Trump tome, né? Então, excluindo Venezuela e Nicarágua, quando a gente pega países como Colômbia, países como o Brasil, por exemplo, que são países de esquerda, não associados ao Trump, mas tem uma interlocução maior com a geopolítica internacional, também já teceram maiores reclamações. Por isso que eu duvido muito que vai ter uma intervenção militar. Para mim é tudo retórica do governo Trump para tentar conseguir um acordo que seja um pouco mais benéfico. Como eu falei, o Panamá, ele vai recebendo cada vez maior influência dos chineses, pertence à nova Rota da Seda, a China investe na construção de ferrovias, infraestrutura, tem uma quarta ponte que está sendo criada ali também no canal do Panamá pelos chineses. É uma tendência dos Estados Unidos aumentar a sua zona de influência e tirar os chineses. Mas que vai ter uma intervenção, duvido que vá. Daniel, quer falar alguma coisa sobre o canal do Panamá? Então, o Donald Trump ele falou sobre essa questão no pronunciamento hoje, e ele disse o seguinte: olha, nós devolvemos o canal para o Panamá, só que o Panamá entregou para a China, então a gente vai pegar de volta. Então o argumento dele, o argumento dele foi esse. Pô, assim, dei pra vocês, agora você deu pra China. Tipo assim, Israel devolve a faixa de Gaza para os palestinos e eles entregam, sei lá, para a China, né? Fala, poxa, não. Aí não faz parte do acordo, vocês estragaram o acordo. Então, assim, o argumento dele foi esse, né? Que eles estavam restituindo a soberania do Panamá sobre o canal. Só que aí uma série de imposições foram começando, e tarifas, e vários obstáculos à passagem de navios de origem norte-americanos. Então, peraí, o que está acontecendo? Eu te dou esse benefício, você começa a me atrapalhar, e quando eles viram, a China estava por trás, isso na ótica do Trump. Não estou falando que é isso que aconteceu, tá? É meramente o que ele está dizendo. Então parece que esse é o argumento, né? A gente, mais uma vez, como o próprio Ricardo falou, e a gente está vendo essa retórica que o Trump traz desde a época de atuante no setor imobiliário, de falar duro, né? Tipo aquela política da doutrina Monroe, né? Doutrina do Big Stick, né? Doutrina de fale grosso, mas fale manso, mas carregue um porrete na mão. Parece que em vez dele falar manso e carregar um porrete, ele já dá uma porretada na cabeça e depois ele fala: ei, quer outra? Ou vamos negociar, né? Parece que faz parte um pouco dessa estratégia, né? Fala, Leni. Vamos lá. A Germanovski, de novo, ela mandou outra pergunta aqui, falando o seguinte: o combate às drogas e aos cartéis do narcotráfico vão alterar toda a influência da esquerda e dos narcoestados na América Latina? Depende de como for bem. De fato, o Trump ele promete fazer nessa ordem administrativa de transformar os cartéis mexicanos em grupos terroristas, e depende de como isso for realmente feito. Se ele vai ferir a soberania do México para fazer essa ação, se a Cláudia Sheinbaum, por exemplo, vai estar junto com o Trump para permitir que essa ação do exército americano para combater os cartéis for bem sucedida. Mas, de fato, se for bem sucedida, trouxer uma pacificação, acho que os americanos contarão com isso como argumento para também tentar fazer um combate na Venezuela, para também tentar fazer um combate em outros países que tenham uma atuação forte do Estado com o narcotráfico. Então acho que depende muito de como vai ser a situação no México, como que vai lidar. Daniel? Olha, tem coisa que dá para falar e tem coisa que não dá, né? Eu vou tentar falar sem aborrecimento. Eu acho que o que está sendo feito é o seguinte: olha, tem muita concorrência aqui no serviço. Vamos tirar um dos concorrentes para facilitar o serviço, que é muita gente competindo. Vamos fazer voltar o nosso cartelzinho, nosso monopólio interno aqui. Eu acho que é mais para isso. Mas para você entender o que realmente está por trás disso, você teria que pesquisar o filme que é baseado em fatos reais, né? Que conta a história do Chuck Berry, que é o American Made, né? O Feito na América com Tom Cruise. Então, para não entrar em coisas muito sensíveis, assista esse filme que você vai entender que é sempre bom eliminar essa concorrência. Ou um outro filme, que é o filme O Gangster, ou American Gangster, né, que é com Denzel Washington, que conta a história real do traficante do Harlem, Frank Lucas, que deu um olé nas máfias lá de Nova York e começou a vender um produto de maior qualidade, mais barato, e atrapalhou os grandes, né? E tinha gente muito graúda ali
que lucrava com isso. Então, meus amigos, a gente não pode ser inocente, ser bobinho. Eu convido todo mundo a virar adulto e entender que muitas vezes quando você tira um cara é só para tirar o concorrente para ficar mais fácil o serviço. Fala, Leni. Ó, tem uma pergunta da Cris Silva aqui. Ela perguntou desse jeito aqui, ó. Gente, por que não deixaram a Michelle entrar na cerimônia? A Michelle Obama? Eu não sei se é a Ou a Michelle Eu Bolsonaro. acho que é a Michelle Bolsonaro. Ah, Michelle Bolsonaro? Poxa, eu Eu não tô sabendo. também não. não. Você sabe, Daniel? Não, cara, eu não sabia disso. Também não tô sabendo, não. Se a pessoa puder mandar mais Mais detalhes aí. informações, né? E eu Vamos também lá. não vi a Michelle Obama, então Ah, pode ser. É, porque eu primeiro. vi que o Obama foi, mas Michelle a Michelle Obama não, também. né? Ah, então É. pergunta pra ela qual Michelle Que ela e o tá que falando. aconteceu, né? Ó, o Natan, ele tá dizendo como que o governo Trump redefiniu a postura dos Estados Unidos em relação ao mundo. Eu vejo muito o Trump como um cara isolacionista. Então ele coloca o Make America Great Again, America First, pensar primeiro nos interesses americanos. E acho que faz parte de um movimento que é crescente não só nos Estados Unidos, com a eleição do Trump, mas também no continente europeu, com a Giorgia Meloni, com o Viktor Orbán, cada um com as suas particularidades, claro, com o Geert Wilders, por exemplo, dos Países Baixos, que são esses governos mais nacionalistas, que vão primeiro defender os interesses dos seus países em detrimento dos grandes organismos internacionais. Por exemplo, de novo ressalto, né? A gente vai ter em fevereiro uma eleição na Alemanha que vai ser super importante. Não acho que a Alternativa para a Alemanha vai vencer as eleições, porque está em segundo, e mesmo que tenha a maioria dos votos, os outros partidos não querem compor um governo com a Alternativa para a Alemanha. Então, sei lá, a Alternativa para a Alemanha teve 35% dos votos. Possivelmente os outros partidos vão se aliar para ter a maioria na Câmara, para que a Alternativa para a Alemanha não seja eleita. Mas a Alternativa para a Alemanha fala também que a Alemanha tem que sair da União Europeia, tem que sair da zona do euro, que tem que fechar as fronteiras. E o Trump pode ser o líder desse movimento, dessa direita mais nacionalista, contrário a essas organizações cosmopolitas, como a ONU, o Acordo de Paris, a União Europeia, ressaltando que é mais importante colocar poder na mão dos governos nacionais em detrimento desses grandes burocratas internacionais. Então eu vejo o Trump muito mais assim, como a volta e o fortalecimento desse ultranacionalismo. Daniel? Então, nesse sentido, né, foi muito legal citar o conceito do America First, mas é interessante que alguns apoiadores mais clássicos do presidente Donald estão criticando uma escolha que ele fez para o seu gabinete, que é o Scott Bessent, que foi escolhido para secretário do Tesouro. Alguns argumentaram que ele feriu o conceito de America First, porque o Scott Bessent é um cara que foi construído pelo George Soros. E o George Soros é um tradicional arqui-inimigo do presidente Donald Trump, né? Inclusive, tem, segundo o presidente Donald Trump, patrocinado aí vários dos promotores que processaram o Trump lá nos Estados Unidos. Então, é interessante a gente ver as contradições que existem nessa tal mudança, né, que o Trump está trazendo. Eu vejo uma mudança que ele está trazendo que é a seguinte: vou te dar um exemplo chulo e depois um pouquinho melhorzinho. Snoop Dogg. Acho que todo mundo já ouviu falar no Snoop Dogg, né? O Snoop Dogg, em 2017, quando o Trump assumiu o poder, ele disse que qualquer um que tocasse, fizesse uma apresentação nas festas de posse do Trump seriam pessoas nojentas e inaceitáveis. Depois ele faz um clipe de uma música chamada Lavender, que é lavanda em português, aquela planta, né, a lavanda. E nesse clipe ele coloca uma imagem, um personagem fazendo o papel do Trump, só que ele troca o nome, ele bota Ronald Clump em vez de Donald Trump. E ele todo caracterizado do Trump e com uma tipologia de palhaço. E ele pega um instrumento de fogo, bota na cabeça do Donald e dá um tiro, como se ele estivesse simulando a eliminação do Donald Trump, nesse nível. E aí, quem que toca hoje lá na festinha do Trump? O Snoop Dogg. Então você fala assim, peraí, o Donald Trump está trazendo para perto os seus ex-detratores, aí de repente você olha o cara que é peixe do George Soros trabalhando ali, o Trump na Secretaria do Tesouro, um cara que ajudou o George Soros a ganhar bilhões quebrando, apostando contra alguns países, né? O George Soros apostou contra a Inglaterra nos anos 90, a libra esterlina quebrou
e ele ganhou alguns bilhões naquele dia. Depois com o Japão, depois com os tigres asiáticos, e quem ajudava o George Soros a fazer isso era o Scott Bessent. Então esse cara que é tipo assim, bração direito do George Soros está agora na gestão Trump, e o pessoal está falando, peraí, isso aí vai contra o America First, né? Porque isso pode dar acesso do Soros, que apesar de ser naturalizado americano, é de fora, gestão do Trump. Por outro lado, outros apoiadores do Trump estão criticando muito o poder que os tech bros estão ganhando na gestão Trump. Quem são os tech bros? A galera do Vale do Silício. O Donald Trump de 2017, ele criticava a Big Tech, que era o Vale do Silício, que passou o cerol nele, arrancou ele de todas as plataformas, vocês devem lembrar o que aconteceu em 2020. Ele criticava a Big Tech, o Big Money, que é Wall Street, hoje ele está com patrocínio e apoio até do Larry Fink, da BlackRock, do Jamie Dimon também, né, do JP Morgan. Ele criticava a Big Pharma, a questão farmacêutica, e hoje essa galera está toda apoiando ele, né? Ele arrumou uma briga com o setor de inteligência americano, inclusive um senador americano que é o Chuck Schumer, que era o líder da maioria no Senado americano, falou, olha, ô Trump, você está querendo arrumar confusão com a inteligência? A inteligência tem 10 maneiras de derrubar tuas pernas, acabar contigo, cuidado, hein? E hoje o que a gente vê? Um dos maiores apoiadores do Trump, que o ajudou a voltar ao poder, que é o Peter Thiel, que é um bilionário norte-americano e ele é um dos criadores do PayPal, já foi sócio do Elon Musk no PayPal. Ele também criou uma empresa chamada Palantir Technologies, né? Quem manja de Seus Anéis sabe o que é Palantir, que é aquela bola de cristal que o Saruman usava, né? Por que Palantir? Porque essa empresa de tecnologia, ela oferece para si a tecnologia para espionar os cidadãos americanos. E foi essa tecnologia que ajudou a derrubar das redes sociais os apoiadores do presidente Donald Trump durante a gestão dele. E esse cara que fornece essa tecnologia é um dos braços direitos do Trump hoje. Então, assim, eu vejo um discurso de muita renovação, de muita mudança, mas na prática, quando você olha a escolha do gabinete, fica estranho, principalmente quando você lembra que o próprio criador da Oracle também está lá, bilionário, o Larry Ellison está lá apoiando o Trump. Lembrando que a Oracle e a Palantir Technology foram criadas por esses caras em parceria com a InQtel, que é a incubadora de empresas da CIA. Né? Por exemplo, a Palantir Technology foi criada com 70% de verba do Peter Thiel e 30% de verba da CIA. Então, essas são empresas da CIA que são usadas para espionar os apoiadores do Trump e tirá-los das redes sociais. E agora esses caras estão junto com o Trump. Então, alguns apoiadores do Trump estão meio chateados com esse poder que os tech bros estão ganhando. Então, a gente vê muita fala, mas quando você analisa as escolhas, é estranho. Até o J.D. Vance, que é o vice-presidente. O J.D. Vance, que é um cara que era um cara lá do interior dos Estados Unidos e tal, tinha uma vida difícil, inclusive tem até um filme hollywoodiano sobre ele, que é o Hillbilly Elegy, né, que eu esqueci como é que é em português, e eu acho que ninguém anti-sistema tem um filme glorificando o cara em Hollywood. Eu tenho certeza que Hollywood nunca apoiaria alguém anti-sistema, porque Hollywood é o sistema de propaganda oficial da inteligência americana, basta você ver a existência do escritório de ligação entre a comunidade de inteligência em Hollywood, que era comandado pelo Chase Brandon, agente da CIA, né? Então, estou dando para vocês como é que funciona essa influência da inteligência dentro da indústria do entretenimento americano. Então, quando você olha isso tudo, você fala, peraí, o discurso é um, mas a prática é outra. A inteligência está junto, Big Tech, Big Media, Big Money, Big Pharma, está tudo dentro. E o J.D. Vance, que teve essa ascensão astronômica, muitas pessoas acharam estranho o presidente Donald Trump escolher um total desconhecido, né? É um senador americano. Tem um filme em Hollywood com esqueci qual é a atriz, são duas atrizes, Amy Adams e outra atriz famosa mais antiga. Esse cara, que é para a maioria das pessoas desconhecido, ele é sócio do Peter Thiel em empresas de biotecnologia, assim como o bilionário Vivek Ramaswamy, de origem indiana, que está junto com Elon Musk no DOGE, que é o Department of Government Efficiency, Departamento de Eficiência Governamental. Esses caras são bilionários da tecnologia e da biomedicina, que estão doidos para ganhar dinheiro, talvez com uma nova crise sanitária. A gente não pode esquecer que o outro arqui-inimigo do presidente Donald, que agora virou amigão dele de novo, é o próprio Bill Gates,
que ontem saiu uma entrevista em vídeo com ele no Wall Street Journal, ele falando que conversou durante 3 horas com o Trump, e a conversa foi maravilhosa, porque o Trump está totalmente alinhado com ele nas políticas que ele tem com relação à saúde e à biossegurança. Isso deveria deixar os apoiadores do presidente Donald Trump de cabelo em pé.